Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Petas Fernandes, ensino física na escola estadual Liceu do Conjunto Ceará e também na escola privada Colégio Santo Inácio. E em tempos de isolamento social, temos que acessar as tecnologias cada vez mais, para entendermos e continuar estudando, continuar no processo de ensino e aprendizado. Então, na aula de hoje, eu pretendo explicar um pouco sobre o fenômeno de transporte, que envolve transmissão de calor, transmissão de energia, e futuramente, quem sabe, na minha parte pessoal, ou até mesmo através da coordenadoria do SED, continuar essa aula, que o assunto é bem extenso. Ciência da natureza e suas tecnologias, fenômeno de transporte, introdução aos modos de transferência e conservação de energia. Alguns amigos da física me perguntaram, você vai dar aula de mecânica dos fluidos? Não vou dar aula, porque essa aula é voltada para o Enem, ok? Essa aula tem o nível do Enem, das questões do Enem. Vai ser em relação à transmissão de energia e com relação aos processos da mecânica dos fluidos, hidrostática, etc. Bom, eu sou o professor Petas Fernandes, já leciono há 14 anos, aproximadamente. Você pode enviar dúvidas ou me contactar através do meu e-mail institucional, que é o gili.lima@prof.ce.br, ou adicionar essas duas páginas no Instagram, que por lá eu estou antenado, inclusive LCC na rede, eu vou dar continuação dessa aula a longo prazo, ok? Os objetivos da aula. Bom, essa aula, os fenômenos de transporte, envolve duas partes: a transferência de calor e a mecânica dos fluidos. Os objetivos da transferência de calor é apresentar e caracterizar os processos de transmissão de calor, diferenciar os mecanismos de transmissão de calor, identificar os principais processos de transmissão de calor envolvidos em situações cotidianas. Já a mecânica dos fluidos, que envolve a hidrostática, que é o que mais cai no Enem, é estabelecer o conceito de fluidos, estabelecer e diferenciar o conceito de massa específica e densidade, definir o conceito de pressão e aplicá-lo aos líquidos, apresentar o princípio de Pascal e suas aplicações práticas e apresentar o princípio de Arquimedes. A aula de hoje será voltada à transmissão de calor. Vamos lá, transferência de calor. Observando a imagem, vemos uma estufa, tá? Uma estufa de plantas. Por que essa imagem é tão importante, professor, nesse conteúdo? Porque a estufa em pequena escala, ela pode nos mostrar como nosso planeta ele é aquecido. Nesse caso, a energia por ondas eletromagnéticas atravessa esses vidros, ela vai aquecer essa região, é transparente para a entrada. Ao aquecer, ela tenta sair, só que é opaca. Ela acaba refletindo dentro da própria estufa. Ou seja, nós vamos ter aqui uma temperatura mais elevada do que o lado externo, ok? Por causa desses vidros, dessa tela aqui. Então, a estufa, por exemplo, ela nos mostra como o nosso planeta ele se mantém aquecido, ok? Então, vamos. Para entendermos a transmissão de calor, precisamos observar e relembrar o conceito de calor. O que é calor, professor? Calor é uma energia térmica que é transferida entre corpos com diferentes temperaturas e de forma espontânea. Façamos um exemplo. Vamos pegar o corpo A e o corpo B. O corpo A tem uma temperatura mais elevada do que o corpo B. Vamos imaginar aqui que nós temos paredes adiabáticas. O que são paredes adiabáticas, professor? Paredes adiabáticas são paredes que isolam o meio externo e interno das trocas de calor, ok? Então, o corpo A tem uma temperatura mais elevada do que o do corpo B. Dessa maneira, ele vai transferir energia para o corpo B. E essa transferência de energia de forma espontânea chama-se calor. O corpo A, que tem uma temperatura menor, ele vai diminuir a sua temperatura no decorrer do tempo, e o corpo B, ele vai aumentar a sua temperatura até eles atingirem o equilíbrio térmico. Em outras palavras, de uma forma popular, podemos dizer que o calor sempre é transmitido espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Lembrando que esse termo, essa expressão mais quente e mais frio, tá? São termos ou expressões populares. Na física, nós vamos falar de corpos com maior temperatura ou menor temperatura, ok?
Essa aula é voltada para o Enem. Dessa maneira, na transmissão de calor, podemos ter a transferência de três processos distintos: a condução, a convecção e a radiação. No dia a dia, podemos ver esses processos, por exemplo, quando você pega uma chaleira com água quente e você vê a água borbulhando. Esse é um processo de convecção. Temos também, quando você vai fritar alguma coisa numa panela, você não queima suas mãos, porque nós temos aqui um material que isola. Só um minuto, houve um pequeno erro aqui. Desculpa. Que isola. E esse processo chama-se condução. Temos também as chamas do fogão. As chamas do fogão, você não precisa tocar nas chamas para poder sentir a energia, porque pelo processo de radiação ela vai ser transmitida. Primeiramente, desses três processos, vamos falar da condução de calor. A condução de calor é um processo de transmissão de energia que ocorre diretamente entre as partículas, vai de uma partícula para outra partícula através do material do corpo. Observação importante: a condução não acontece no vácuo, ok? Ela precisa de um meio sólido. Por exemplo, um operário, ao aquecer uma barra, certo? Perceberá que a transmissão de energia não é de imediato. A energia ela vai ser transmitida através da chama de partícula por partícula até chegar na mão do operário. Ou seja, a transmissão ela tem um fluxo, ela é contínua, até chegar na mão da pessoa. Por isso que é importante, quando você for fazer comida e etc., usar uma colher de pau, por exemplo, de madeira. Por que não deve usar uma colher de metal? Porque após um certo tempo, a energia vai ser transmitida, podendo queimar a sua mão. Na condução, um fato importante que devemos entender é que existem os bons condutores de calor e existem os maus condutores de calor. Os bons condutores de calor também são chamados de isolantes térmicos. Os maus condutores de calor também são chamados de bons isolantes térmicos. Em geral, os bons condutores são os metais. Dentre os metais, temos a prata, que é um bom condutor de calor, temos o cobre, temos o alumínio e o ferro. Esses são bons condutores de calor. E os outros metais em seguida. Os maus condutores, também chamados de bons isolantes, temos o vácuo é isolante, o ar seco, a madeira. Professor, quem é melhor isolante? A madeira maciça, toda preenchida, ou pó de madeira? O melhor isolante é o pó de madeira, porque ele vai ter tanto madeira quanto o ar seco. Teremos dois isolantes. Temos o vidro, temos o isopor, plástico, gelo, lã, entre outros. No dia a dia, professor, onde é que nós vamos ver essa aplicação? Vamos lá. Imagine você fazendo uma comida, tá? Você vai utilizar uma panela. Essa panela, ela possivelmente vai ser de metal. Por quê, professor? Possivelmente temos panela de barro também. Então, sendo de metal, ela conduz melhor. Ela vai transmitir a energia da chama para a panela e da panela para o alimento. Porém, a tampa, é interessante que ela tenha um revestimento de plástico ou uma alça de plástico. Por quê, professor? Porque simplesmente são isolantes, tá? Então, para você não se queimar, é interessante que esse plástico seja um material isolante. No caso, a alça, desculpa. Uma caixa térmica de isopor, por exemplo, ela isola da energia entrar dentro dessa caixa. Como ela isola que a energia saia, tá? Professor, a caixa térmica de isopor, ela é útil para quê, professor? Vamos lá. Você vai à praia, depois desse distanciamento social, por exemplo, e você quer levar uns alimentos que já estão geladinhos e quer manter ele geladinho. Então, o isopor ele é um isolante, ele vai evitar que a energia entre ou que a energia saia. Para complementar, melhorar o isolamento, coloque gelo, porque o gelo também é isolante. Ele vai manter os alimentos geladinhos por muito mais tempo. O forno a gás, por exemplo, no forno a gás, as paredes são revestidas de lã de vidro,
tá? Isso faz com que toda essa energia que está dentro do forno, ela evite passar com tanta facilidade para o meio externo. Então, essas são algumas aplicações da condução de calor. Na condução de calor, por exemplo, nós temos a lei de Fourier, tá? Francês, físico, matemático. Fourier, ele calculou, ele nos mostrou um cálculo, tá? Que facilitou entendermos essa transmissão de energia por condução. Então, a lei de Fourier calcula a quantidade de calor transferida por condução térmica ao longo de um corpo. Para isso, vamos fazer um experimento. Vamos pegar uma barra feita de um material homogêneo, é importante que seja homogêneo, porque se for heterogêneo, teremos transmissão de calor de forma diferente. Então, vamos inicialmente pensar numa barra de forma homogênea. Essa barra vai ser exposta a diferentes temperaturas. Teremos aqui a temperatura no ponto, nessa parte aqui, e teremos aqui outra temperatura nessa parte aqui, nas suas extremidades. E a terceira coisa que nós devemos fazer é isolar lateralmente, de maneira que o fluxo de calor ocorra apenas ao longo desse comprimento. Tá? Essa barra vai ter uma área e vai ter uma espessura. Então, de acordo com a lei de Fourier, para que exista as condições para que exista um regime estacionário, cujo perfil de temperatura ao longo da barra deve ser constante, devemos considerar duas coisas. A primeira, se o regime é estacionário, tá? Mesmo com a corrente de calor, ok? Esses pontos devem ter a mesma temperatura. Ele não vai aumentar nem diminuir. Por exemplo, vamos imaginar que aqui a temperatura seja 80 graus Celsius, mesmo com fluxo de calor, tá? Se o regime é estacionário, nós teremos aqui, ok? A mesma temperatura. Aqui vamos imaginar que seja 20 graus Celsius. Então, nesses pontos, teremos 20 graus Celsius, não vai aumentar nem diminuir. Por quê? Porque o regime é estacionário, ok? Além disso, o fluxo de calor também é constante, ele não vai aumentar nem diminuir. Então, de acordo com a lei de Fourier, vamos dar nome aos símbolos, ok? Esse fluxo, eu vou chamar de quantidade de energia calórica através da barra por unidade de tempo. Ô, professor, energia por unidade de tempo? O que é isso aí, professor? A famosa potência. Teremos T1 e T2, que são temperaturas, ok? L, eu vou chamar de comprimento da barra. A é a área da seção transversal. ΔT é a diferença de temperatura, do maior pelo menor. Se a temperatura 1 for maior que a temperatura 2. Dessa maneira, o fluxo de calor é a razão entre a quantidade de calor pela variação da temperatura, ok? E qual é a unidade, professor? A unidade do calor é o joule, a unidade do tempo é o segundo, e joule por segundo é o famoso watts, ou, no Ceará, watts. Lembra como se fosse hoje. Meu pai pedindo para eu comprar uma lâmpada de 50 watts. Depois de velho que eu entendi o que era esse watts. É o famoso watts, que é a unidade de potência. Professor, essa unidade pode ser diferente do fluxo? Pode, sem problema. Pode ser calorias por segundo, cal por segundo, por exemplo. Ok? Fourier, ele também trabalhou, ele fez experimentos, pessoal, com vários outros materiais, mudando a área, mudando a espessura, mudando o material. Então, ele chegou a uma conclusão, que o fluxo, além de ser diretamente proporcional à quantidade de calor e inversamente proporcional à variação do tempo, por exemplo, ele vai ser proporcional à área da seção transversal, ou secção transversal, à diferença de temperatura, ele vai ser inversamente proporcional ao comprimento da barra e ele é diretamente proporcional a uma constante. Essa constante K chama-se constante de condutibilidade térmica ou condutividade térmica. E as unidades, professor? Bom, a área pode ser metro quadrado, ela pode ser centímetro quadrado. Esse ΔT, que é a diferença de temperatura, pode ser em graus Celsius, ele pode ser em Kelvin. O comprimento pode ser em metros ou pode ser em centímetros. E essa constante, professor? Qual é a unidade da constante? Se nós isolarmos essa constante, teremos que a sua unidade vai ser um valor, uma unidade de calor,
vezes uma unidade de comprimento, dividido por uma unidade de tempo, que é multiplicado por unidade de área e unidade de temperatura. Detalhe, cada uma dessas aqui podemos ter infinitos símbolos ou nomenclaturas. Por exemplo, o calor, ele pode ser em calorias, unidade de comprimento pode ser em metros. Delta, cuidado, esse Tzinho aqui é de tempo, tá? Variação do tempo pode ser em segundos. A área pode ser em centímetro quadrado. E essa diferença de temperatura pode ser em graus Celsius. Como também podemos ter joules, a unidade de comprimento pode ser centímetros. O tempo, minutos. A unidade de área pode ser metro quadrado. E a temperatura pode ser, essa diferença pode ser Kelvin. Mas, professor, pelo amor de Deus, são tantas unidades. Qual é a unidade no sistema internacional? Aqui é que todo mundo fala, todos os físicos falam, químicos, matemáticos. Watts por metro Kelvin. Essa é a unidade no sistema internacional de unidades. Mas, professor, é tão pequena. Como é que pode as outras serem tão grandes, cheias de unidades, e essa aqui ser tão pequena? Então, vamos lá. Vamos pegar, tá? Esse exemplo aqui. Joule, metro segundo, metro quadrado, Kelvin. Está tudo no sistema internacional de unidades. Podemos simplificar esse metro em cima pelo metro quadrado de baixo e teremos joules segundo metro Kelvin. Só que joules por segundo, pessoal, é a mesma coisa que a potência. Watts. Logo, o meu K pode ser watts por metro Kelvin. Ok? E esse é a unidade no sistema internacional. Ok? Professor, por que é importante nós observarmos essas unidades? Porque quando a questão ela te der a área, você tendo as unidades do K, por exemplo, deu a área. Se a área tiver em centímetros, é interessante que você passe para metros, porque na minha constante está em metros. Ok? A temperatura está em graus Celsius, então é importante que você passe para Kelvin, nesse caso, porque está em Kelvin. Então, essa constante, pessoal, ela meio que é o nosso caminho, tá? Ela vai abrir nossos olhos para nós resolvermos esse tipo de questão, ok? Então, sempre fique antenado na constante. Inclusive, ela pode até te dar a fórmula, caso você não lembre, ok? Então, por exemplo, se ela te der desse jeitinho bonitinho aqui, você vai lembrar que isso aqui é energia, aqui é L comprimento, segundos é tempo, metro quadrado é área, e aqui é a temperatura, por exemplo, chegando à formulazinha de cima, ok? Então, pela lei de Fourier, peguei aqui alguns elementos, por exemplo, pela lei de Fourier, nós temos que, e observamos que, os metais, eles apresentam um K elevado, ó. Olha só. Olha a prata, 420. Ouro, 310. O cobre, 380. O alumínio, 200. O aço, 40, já diminuiu um pouco. E os isolantes, eles apresentam baixa condutividade térmica, ou condutibilidade térmica. Por exemplo, tecido humano, ó, isopor, 0,01. O A, 0,023, é um isolante, ok? Voltando ao experimento inicial da lei de Fourier, devemos fazer duas observações. A primeira, se pegarmos um gráfico, fizermos um gráfico de temperatura por comprimento, onde nós teremos uma diferença de temperatura, onde o T1 é maior que o T2, teremos um fluxo no decorrer dessa barra, ok? Logo, o gráfico ele vai ser da temperatura pelo comprimento, pela posição, se você quiser chamar, aproximadamente reto, ok? Cuidado que, se essa barra não for homogênea, por exemplo, nós teremos um gráfico diferente. Pode ser assim, por exemplo, ok? Com várias retinhas. Professor, e se eu tirar esse isolamento aqui lateral? Nós tínhamos. Então, o fluxo de energia ele pode sair pela lateral. Se ele sair pela lateral, nós não vamos ter um valor exato, teremos o valor aproximado do nosso fluxo de calor, ou fluxo de energia da barra, ok? Então, essa é a nossa lei de Fourier, que envolve a condução de energia, tá? Que é um dos processos de transmissão de energia. O outro processo é a convecção de calor. Nesse processo de convecção de calor,
ele acontece por massas fluidas. O que são os fluidos? Algo que pode fluir, líquidos e gases, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar com correntes de convecção. Ok? Nas correntes de convecção, elas vão acontecer por diferenças de densidades entre o material quente e o material frio. Lembrando que quente e frio é popularmente falando. Vamos pensar em materiais com maior temperatura e menor temperatura, porque quente e frio é relativo. Se eu disser que 1000 graus Celsius é quente, bom, é relativo ao quê? Bom, se for relativo ao meio ambiente, ele é quente, mas se for relativo à temperatura do Sol, ele é frio. Então, temperatura, maior temperatura e menor temperatura com relação a alguma coisa. A convecção não acontece no vácuo. Por quê, professor? Porque ela precisa de um meio fluido, líquidos e gases. Ok? Nem a condução e nem a convecção acontece no vácuo. Bom, no dia a dia, onde é que nós vamos ver essa aplicação? Uma sala, por exemplo, que você deseja instalar. Essa questão, por exemplo, caiu na UFRN, muito tempo atrás. Você quer instalar um ar-condicionado em uma sala. Onde eu devo instalar esse ar-condicionado? Bom, você instala onde você quiser. Mas, professor, onde eu vou ter mais eficiência? Eu vou ter mais eficiência se for na parte elevada. Por quê, professor? Porque nós vamos trabalhar com a ideia de que materiais que têm a temperatura menor, eles são mais densos. Então, temperatura menor, ele desce. Então, vamos popularmente chamar de frio. O que é frio, desce, de uma forma simplista. E o que é quente, eleva-se, pois a densidade dele é menor. Ok? Então, se eu quero colocar um ar-condicionado ao que refrigera minha sala, eu devo colocar na parte de cima. Por quê, professor? Porque o ar frio, ele vai descer, certo? Se aqui estiver muito quente, ele aquece, ou não. Ao descer, o ar quente, ele vai subir. E essa movimentação de ar chama-se convecção. Depois de um tempo, a sala fica bem refrigerada, ok? É importante também, além de instalar em cima, pessoal, comprar o ar-condicionado adequado para o espaço. Isso foi uma questão do Enem há um tempo atrás, tá? Professor, qual deve ser o ar-condicionado que eu devo comprar? Depende da área da sala que você vai utilizar. Devo comprar um de 7.000 BTUs para uma sala, para um auditório? Não, não. Você pode comprar vários. Mesmo assim, não vai ser eficiente. Compre vários com uma potência maior. Por quê, professor? Quanto maior potência, mais rapidamente vai refrigerar a sua sala. Ok? Outra coisa, quem já viajou para um país de clima frio, ou o tempo está frio, você vai ver o aquecedor de ambientes. O aquecedor ele não deve ser instalado de cima, ele deve ser instalado embaixo. Por quê? Porque o ar quente ele vai subir e o ar frio vai descer. Logo, ar quente sobe e o ar frio desce. Esse é um processo de convecção. Outro exemplo é a geladeira. A geladeira deve ter prateleiras vazadas para quê, professor? Para o ar frio que vem de uma parte de cima do congelador, por exemplo, então até mesmo de uma área que lance um ar frio, ele desça e o ar quente dos alimentos suba. Mais um processo de convecção. Professor, mas se essas prateleiras estiverem todas tampadas? A minha avó colocava um paninho lá em Quixadá. Nós tínhamos a geladeira, botava um paninho para ficar mais bonitinho e tal, ficar mais fácil de limpar. Bom, as geladeiras antigas, isso aí é inadequado. Por quê, professor? Porque você vai tampar essas gradezinhas aqui e o ar frio que deve descer, não vai descer. E o ar quente que deve subir, não vai subir com tanta facilidade. Ou seja, a tua geladeira vai ficar funcionando na máxima potência, ok? Outro exemplo é uma panela contendo água. Quando você coloca essa panela no fogo, para aquecer, por exemplo, você vai perceber depois de um tempo que ela começa a borbulhar. Por quê, professor? Porque a água que está aqui em alta temperatura, ela vai subir e a que está com a temperatura menor, ela vai descer. E assim teremos outro processo de convecção. Na região litorânea, por exemplo, durante o dia, nós vamos ter no continente uma temperatura mais elevada do que do oceano. Isso vai gerar um aquecimento no ar, por exemplo, no continente, e esse ar vai elevar-se, gerando uma região de baixa pressão,
E o ar do continente, que está com pressão mais elevada, ele vai tomar o espaço desse ar que elevou-se, dando uma origem ao processo de convecção. Vamos chamar essa imagem aqui, no caso, que o ar vem do oceano para o continente, de brisa marítima. Isso é bem estudado na geografia. O que é uma brisa marítima, professor? Por causa da diferença de pressão, diferença de temperatura entre o ar, nós vamos ter ar frio vindo do oceano para o continente. À noite, esse processo se inverte. No continente, teremos ar frio e o oceano, que passou de todinha crescendo, tá? Tem uma temperatura maior, o ar em cima do oceano, ele vai elevar-se, gerando uma região de baixa pressão. E no continente, alta pressão. Teremos uma brisa terrestre. Logo, o vento vai vindo do continente para o oceano. Em Katmandu, por exemplo, capital do Nepal, nós temos um vale, ela é um vale cercado por montanhas do Himalaia. Professor, que interessante, né? Então, eu lembro que meu professor de Química e de Geografia mesmo, ele falou sobre uma inversão térmica, né? Inversão térmica é um processo natural na natureza, em locais que está rodeado por montanhas, etc. Porém, com a poluição, pessoal, olha só esse ar poluído em cima dessa cidade. Com a poluição, teremos um negócio bem interessante, que surgiu na Inglaterra, possivelmente em Londres, chamado de smog industrial. O pessoal da química trabalha muito isso aí. O smog industrial é uma espécie de nevoeiro, que é resultado de quê? Da mistura de gases ou poluição do ar. Observe a cidade de Katmandu, então São Paulo, capital, Paris, também Londres, que você vai ver um céu um pouco cinza, ou então muito cinza, né? Professor, beleza. Quais são as influências desses gases, professor? O que é que tem a ver com a convecção térmica? Bom, de uma forma natural, teremos o ar quente na cidade embaixo, um ar frio e um ar mais frio. Então, o ar quente ele vai subindo até fluir e equilibrar-se, por exemplo. Porém, com o processo da inversão térmica, que é intensificada por esses gases, o que acontece? Em vez de termos ar quente, ar frio e ar mais frio, teremos ar frio, ar quente e ar frio. E quando esse ar quente ele vai subir, ele choca-se com as camadas de ar frio e acaba descendo, trazendo poluentes para a cidade. Esses poluentes fazem com que a população tenha problemas de rinite, por exemplo, que pode gerar uma sinusite, problemas respiratórios, etc. Inversão térmica também é um tema muito interessante que pode cair no Enem também, tanto na química, na física, na geografia, por exemplo, e até mesmo na biologia, quando envolve problemas relacionados à saúde, ok? Lembrando que isso aqui é um processo de convecção, ele sobe, ele desce, ok? O último processo é o de radiação térmica. É o processo de propagação de calor em que a energia térmica ela propaga-se através de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, nós temos aqui o Sol, temos a Terra, e entre o Sol e a Terra não existe, nesse meio interplanetário, não vai existir um sólido ligando a barra de ferro, não vai existir, por exemplo, líquidos e gases. É o vácuo. Mas a energia do Sol consegue chegar à Terra. Ela chega por quê, professor? Porque ela é transmitida por ondas eletromagnéticas. Quando você chega, por exemplo, nessa época de junho, São João, você chega perto de uma fogueira, você não precisa tocar a mão nas chamas. De longe você sente a temperatura das chamas. Por quê, professor? Porque é um processo de radiação. Ela é transmitida por ondas eletromagnéticas, ok? Claro que existem as convecções também, que ela vai aquecer o ar ao seu redor. Lembrando que as ondas eletromagnéticas ela faz parte de um espectro, que vai das ondas de rádio de baixa frequência até ondas de raio gama, ok? E só um pequeno espaçozinho aqui desse espectro é o que nós podemos ver, é a luz visível, ok? E a irradiação é um processo que pode ser transmitido no vácuo. Por que, professor? Porque ela é transmitida por ondas eletromagnéticas. Não esqueça desse detalhe muito importante. Bom, o que precisamos entender sobre radiação térmica? Professor, o senhor falou que na condução existem os isolantes e os condutores. Na convecção, você disse que o que é quente eleva-se, o que é frio desce. E na radiação térmica? Na radiação térmica, pessoal, o que é que precisamos saber? Duas coisas. A primeira, corpos de cores claras
por exemplo, o branco, ele reflete boa parte da energia que incide nele. Se você pegar um copo com a cor mais escura, por exemplo, ele vai absorver mais do que refletir essa energia. Então, por exemplo, você sai num dia ensolarado com a blusa branca, tá? Então, você vai ter a sensação, no caso, você vai aquecer menos, ok? Do que você sai com blusa escura, com blusa preta, por exemplo. Outra observação, essa é a primeira observação, vamos já falar sobre ela. A outra observação é essa daqui. Quando as ondas eletromagnéticas incidem no objeto, esse objeto ele pode refletir de acordo com a frequência natural, a cor dos objetos, tá? Ele vai refletir uma boa parte, ok? Ou pouca parte, depende da cor. Ele poderá absorver, essa absorção depende também do objeto, ok? E ele pode transmitir. Eu lembro que, na época que eu estudava em Quixadá, à noite a temperatura altíssima. Aí eu ficava me perguntando quando era mais novo, eu morei muito tempo em Quixadá quando era novo, por que a temperatura é altíssima? Devemos lembrar que lá tem os monólitos, passa o dia todo aquecendo. Ele vai incidir, a energia vai incidir sobre ele vai refletir uma parte e ele vai absorver. E ele passa o dia todo aquecendo. Depois de um tempo, o que ele vai fazer? Ele transmite essa energia até esfriar. Então, a temperatura de Quixadá é um pouco elevada por causa dos monólitos também, ok? E outros fatores. Então, o que é que nós precisamos entender sobre essa segunda parte? Que o calor incidente é igual ao calor refletido, mais o calor absorvido, mais o calor transmitido, ok? No dia a dia, professor, onde nós vamos ver a aplicação da irradiação ou radiação térmica? Em 1987, uma revista, ela fez um experimento bem interessante. Aqui um saudosíssimo carro, meu pai teve um. Ele colocou os dois carros com cores diferentes, em um dia cuja temperatura era de 31 graus Celsius. Depois de um certo tempo, ele percebeu que o carro de cor mais clara atingiu uma temperatura de 55 graus Celsius e o carro com a cor escura atingiu a temperatura de 64 graus Celsius. Logo, pela radiação que entrou nesse carro, eles tiraram uma conclusão, que carros de cores claras, eles refletem aproximadamente 80% da luz solar visível, ok? E cores escuras, somente 5%. Professor, isso é importante para quê? Muito importante. Por exemplo, existem leis, tá? Claro, e nem precisava existir as leis, que você não deve deixar, por exemplo, dentro dos carros, crianças, idosos e animais. Por quê, professor? Porque a temperatura eleva-se demais. Uma pessoa vai fazer as compras com o seu animal, por exemplo, um pet, animal pet, cachorro, e acaba deixando dentro do carro, porque não pode entrar com ele. Hoje, graças a Deus, também existem leis que permitem os animais entrarem em supermercados. E o cachorro, na volta, o cachorro acabou falecendo. Por quê, professor? Porque a temperatura elevou-se demais, ok? Detalhe, aqui no Ceará, por exemplo, eu devo comprar um carro de cor preta, por exemplo, cor escura, ou uma cor mais clara. Bom, é com você. O seu dinheiro que manda. Porém, eu aconselho você comprar o seu carro com uma cor mais clara. Por quê, professor? Esse mesmo experimento feito constatou que o ar-condicionado de um carro de cor mais clara, ele vai ter uma eficiência maior. E de um carro de cor escura, ele vai ter uma eficiência melhor. Ele vai ter 13% a mais de trabalho para poder refrigerar esse carro. Então, compre carro de cores mais claras, ok? Algumas aplicações também. Teremos a termografia, o termógrafo, que pode nos mostrar a temperatura dos corpos. Isso aqui é bem mostrado em alguns filmes hollywoodianos, ok? Temos também a estufa, que ela é invisível, é transparente, desculpa, ela é transparente para algumas ondas eletromagnéticas vindo do Sol, e ela é opaca para ondas de calor, então o calor fica refletindo aqui, mantendo a temperatura mais elevada. O efeito estufa, ele é um efeito natural, tá, pessoal? Que garante a manutenção da temperatura terrestre. Quando a radiação ela incide na nossa preciosa Terra,
A nossa camada de ozônio, ela reflete uma parte, de outros gases refletem uma parte dessa energia. A parte que é transmitida, que entra, ela é absorvida pela Terra e ela é transmitida e refletida de novo. E uma parte da energia, ela vai ser todo tempo refletida pelas camadas na Terra. Isso mantém a nossa temperatura, ok? Porém, com alguns gases produzidos pelo homem, metano, dióxido de carbono, por exemplo, óxido nitroso, ele intensifica esse efeito estufa. E hoje em dia é muito comum nós falarmos sobre aquecimento global, exatamente por causa da intensificação do efeito estufa. Outra aplicação, por exemplo, da radiação são os coletores solares do telhado das casas. Nós podemos aproveitar essa energia solar de duas formas. Através do efeito fotoelétrico, por placas que, ao incidir a energia, uma específica energia, ela libera elétrons e abastece uma bateria, por exemplo, ou carrega a bateria. Ou podemos utilizar um esquema de aquecimento de água. É interessantíssimo esse esquema e cai muito no vestibular. Nós vamos ter uma caixa d'água com água fria, por exemplo. Essa água, por ter uma densidade maior, ela desce, vai passar por um coletor. Nesse coletor, nós teremos uma tampa de vidro, que permite a passagem da energia. Teremos uma parte que é mais escura, que vai aumentar a temperatura, porque ela vai absorver essa energia. E teremos uma serpentina, que a água vai passar várias vezes aqui dentro, até sair. A temperatura eleva-se tanto que essa água ela sobe para a caixa d'água sem precisar de um motor, só por causa da diferença de densidade. A água fria desce e a água quente ela vai subir. Processo de convecção. E o último exemplo, tá? Isso aqui é uma aplicação não só da radiação, mas de todo o processo de convecção, de condução, convecção e radiação, é a famosa garrafa térmica, tá? Que utilizamos todos os dias em nossas casas, usando chá, café, por exemplo. O que precisamos saber sobre a garrafa térmica? Primeiramente, a tampa é um isolante. Então, se ela é um isolante, lembra da condução? Ela evita por condução. Teremos uma parede espelhada, que ela vai evitar, pelo processo de radiação, a transmissão. Quando a radiação atinge essa parede, ela vai incide nessa parede, ela vai refletir. Boa parte, claro que uma partezinha vai embora. Vamos imaginar aqui a parede dupla. Quando a radiação ela vem, incide nessa parede, ela reflete uma boa parte, e uma pequena parte ela consegue ser transmitida. Lembre-se que a radiação ela passa pelo vácuo, ela pode passar pelo vácuo, ser transmitida pelo vácuo. Por isso que o café, depois de um tempo, também esfria. Esse é um dos motivos. Teremos o vácuo ela vai evitar por condução e convecção. Então, a tampa isolante por condução, o vácuo, condução e convecção, e essa parede espelhada, ela evita por radiação térmica. Então, um lembrete, tá? Eu vou dar tempo de resolver umas duas questões ainda, e depois eu vou responder aqui o chat no YouTube, com dúvidas, possíveis dúvidas, e dar um alô aí para vocês, ok? Então, vamos lá. A condução, ela acontece em geral nos sólidos, é transmitida de partícula por partícula. Temos bons condutores e maus condutores térmicos, ok? A convecção predomina nos líquidos e gases, nos fluidos, através de correntes de convecção. O que é mais denso desce, o que é menos denso sobe. A radiação e irradiação ocorre pela radiação eletromagnética, ok? Não é necessária a presença da matéria. Pode acontecer aonde? No vácuo. Então, façamos alguns exercícios para fortalecer o aprendizado e a nossa mente, ok? Vamos lá. Questãozinha aqui. Caiu no Enem. A sensação de frio que nós sentimos resulta de quê? Bom, o frio, né? Lembre-se que frio é algo muito esquisito na física. Mas o que seria esse frio, professor, no dia a dia? Bom, no dia a dia, pessoal, é o seguinte. Eu estou recebendo energia e ao mesmo tempo posso estar cedendo energia. O nome disso é o quê? Calor. Então, quando existe o calor, você pode ter a sensação de quentura ou de frio. Então, tudo envolve calor. Então, no dia a dia, quando as pessoas falam, que calor, o dia está muito quente, tá? Ela recebeu energia. Corpos não possuem calor. Eu estou com calor.
Isso é errado falar fisicamente. Popularmente falando, você pode falar. Então, olha só essa questão do Enem. A sensação de frio que nós sentimos resulta de quê? Do fato de nosso corpo precisar receber calor, do meio externo para o não sentimos frio. Tá tudo errado aí. Corpos não possuem calor, ele pode receber energia, no caso, que é o calor, ok? E se ele recebe energia, ele vai sentir frio. Ele vai sentir a sensação de quentura. B, da perda de calor, corpos perder calor, eles nem possuem calor, mas vamos pensar em perda de energia. Do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura maior. Seria correto se fosse perda de energia, mas ele fala perder calor. Corpos não possuem calor. C, da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura menor. Perca de calor que eu considero um termo errado, tá? Podemos falar do calor. Vamos deixar essas duas observações aqui, tá? E vamos para o entender. Do fato de a frigideira, a sensação de frio que nós sentimos envolve frigideira, então você já pode eliminar isso daqui de cara. A transferência de calor da atmosfera para o nosso corpo. Bom, é do nosso corpo para a atmosfera, então tá errado. Então a opção ou é o item A, ou é o item B, ou é o item C, desculpa. Perda de calor, vamos pensar em perda de energia do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura maior. Calma, é do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura menor. Quando a gente perde energia, nós tiramos a energia, nós vamos ter a sensação de frio, ok? Observação sobre essa ideia de perda de calor, eu acho muito esquisito. Então a resposta é o item C. Perda de energia talvez fosse mais coerente. Outra coisa interessante é quando você está numa sala bem refrigerada e você pega na madeira e pega na maçaneta que é de metal. Você sente que o metal ele está mais geladinho do que a madeira. Por quê, professor? Porque o metal ele tem um K, uma constante de condutibilidade maior do que a da porta. Então, vou botar aqui, metal e a porta, tá? Então, ele vai roubar energia mais rapidamente, esse termo roubar é uma forma simplista também, do que a porta. Logo, você perdeu energia mais rapidamente na mão esquerda, que está segurando a maçaneta, você vai ter sensação de frio. Professores, vão ter temperaturas diferentes? Não, a temperatura pode ser a mesma. E no caso vai ser a mesma se tiver equilíbrio térmico com a sala, com o meio ambiente. Mas por que eu sinto mais geladinho? Por causa da constante, que são diferentes, ok? Deixa eu ver se tem mais tempo. Eu acho que dá para resolver. Só mais uma. Nas garrafas térmicas, usa-se uma parede dupla de vidro. As paredes são espelhadas e entre elas há vácuo. Assinala a alternativa correta. Então, nós vamos trabalhar com a ideia da parede aí de vidro, né? E com vácuo. Então, já coloquei aqui o desenho. O vácuo entre as paredes evita a perda de calor por radiação. Não, é o único processo que pode ser transmitido pelo vácuo, é a radiação. B, as paredes são espelhadas para evitar perda de calor por condução. Não, é por radiação. As paredes são espelhadas para evitar perda de calor por radiação? Certíssimo. Item C. O vácuo entre as paredes acelera o processo de convecção? Não, é vácuo. A convecção acontece nos fluidos, líquidos e gases. As paredes são espelhadas para evitar perda de calor por convecção? Não, é por radiação. Então a resposta correta é o item 3. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Temos mais questões aqui. Se você quiser essa apresentação, pode mandar um e-mail para mim que eu mando para vocês. A fonte de pesquisa de estudo, eu utilizei alguns livros, alguns da física, por exemplo, da Editora Atual, Editora Saraiva, Bernoulli e Editora Moderna, que são livros utilizados, por exemplo, pelo governo do Estado. Queria agradecer o governo do Estado do Ceará, o SED, Formação de Docentes e Educação à Distância, e o Liceu do Conde do Ceará, que é a escola que eu estou atualmente, junto com o Colégio Santo Inácio, e é isso.